Boa noite a todos. Bem-vindos novamente ao acampamento Farroupilhados. Eu sou o monitor Gregório Lopes e vou ficar com vocês campistas no período da noite durante todos esses 5 dias restantes. Nosso amigo Davi, que está sentado aí ao lado de vocês com o gravador, vai registrar todos os relatos, que serão posteriormente colocados no nosso canal do YouTube. Vou entretê-los com algumas das lendas urbanas mais macabras do Brasil. Na noite de hoje, é a vez da história de uma bruxa que talvez vocês já conhecem, mas não sabem de todos os detalhes. Reza a lenda que uma bruxa no século XIX era amaldiçoada e vivia numa floresta como essa ao nosso redor. Querem saber? Então podem se assentar, se acomodem, puxem as cobertas e prestem bastante atenção nessa que é uma das lendas mais assustadoras. Aproveitem e rezem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Todo cuidado é pouco para que vocês consigam sair vivos daqui. Alguém acredita em bruxa? Podemos começar? Bom, lá vamos nós. Tudo estava indo bem, até que em 1587 a Igreja Católica começou a demonizar a prática da bruxaria em todo o território europeu, formando-se a Santa Inquisição. Milhares de centenas de mulheres foram mortas. A maioria delas nem bruxaria praticavam, mas só pelo fato de fazerem o uso da medicina fitoterápica como chás e remédios, já era motivo de serem acusadas como tal. Em Triora não foi diferente, e a Santa Inquisição chegou com tudo. Apedrejaram, enforcaram e queimaram quase todas as bruxas da cidade. Parte da família Giovanelli conseguiu fugir com outras famílias e se espalharam pela Europa. A matriarca Marietta Giovanelli, antes de ser queimada viva em praça pública, declarou seu amor a Satã aos plenos pulmões, prometendo que sua família iria se espalhar aos 4 cantos da Europa e do mundo. A história começa no ano de 1578, na cidade de Triora, na Itália, mais conhecida como Terra das Bruxas ou Cidade das Bruxas. Nessa cidade, dizia-se que existia uma grande comunidade de grandes e poderosas bruxas. Algumas pessoas as ignoravam e tinham muito medo da sua existência. Outros as veneravam como deusas, pois cogitava-se que era por causa delas que as plantações da cidade prosperavam muito bem. Algumas pessoas também pediam ajuda delas, como feitiços e algumas poções. Nessa cidade, tinha uma família de sobrenome Giovanelli. Esta era uma das mais conhecidas famílias de bruxas na região. Marietta Giovanelli era a matriarca da família, uma mulher já com uma idade bem avançada, por volta de seus 82 anos. Mas dizia-se que ela tinha muito mais que isso, que ela teria mais de 150 anos. No entanto, as forças sobrenaturais mascaravam sua verdadeira idade. Enquanto a bruxa queimava, ela soltava gritos e gargalhadas aterrorizantes, antes de fato morrer. Aquilo tudo assustou a todos, pois viram que o diabo em pessoa veio recepcionar uma das suas filhas e levar para as profundezas do inferno. Séculos se passaram e a Inquisição ainda estava bem ativa até 1821, ano em que foi ordenada a sua extinção pela Igreja Católica. Em 1860, a família Giovanelli ainda persistia em sobreviver, e é nesse ano que nasceu Stella Giovanelli, a bruxa de Curitiba. Stella Giovanelli e sua mãe, Maria Giovanelli, moravam na cidade de Valstagna, leste da Itália, bem longe da terra natal Triora, que seus antepassados viviam. Não demorou muito para que fossem denunciadas por alguns camponeses de Valstagna e tivessem que fugir. Quando foram para a cidade de Vêneto, descobriram que um navio chamado Colombo estaria partindo da Itália com destino ao porto de Paranaguá, litoral do Paraná, no Brasil. Na tentativa de construir uma nova vida aqui e esquecer a perseguição que sofriam na Itália, Stella, Maria
e vários outros emigrantes da Europa vieram para cá. Assim que as tripulantes chegaram em terra firme, em novembro de 1877, mudaram seus nomes. A mãe passou a se chamar Dona Lola e sua filha Constantina. Elas eram descendentes de uma antiga linhagem de bruxas italianas, as Strega. Já aqui, elas trabalhavam numa lavoura e foram instaladas num bairro chamado Santa Felicidade, na cidade de Curitiba. As duas escondiam um segredo. Constantina, cansada de ter em seu ambiente apenas a sua mãe, desejava se relacionar com outros imigrantes, mas a mãe detestava a ideia e a proibia. A mãe sempre lembrava de sua descendência e sempre a cobrava pela sua falta de prática. Um certo dia, Lola se aborreceu com sua filha e, como forma de discipliná-la, rogou-lhe uma maldição, cujo castigo de uma bruxa que nega seu dom de nascença é ser uma jovem durante o dia e uma velha ao cair da noite. Mesmo com alguma resistência, Constantina se mostrou uma boa aluna. Ela estudava, com bastante dedicação e empenho, o livro de feitiçaria que sua mãe havia trazido da Itália. Em pouquíssimos meses, Constantina já se comunicava com os mortos, previa o futuro e podia manipular a força vital das pessoas, podendo curá-las ou matá-las, apenas com um leve toque de suas mãos. Percebendo a evolução de sua filha, Dona Lola levou a moça para o cemitério da cidade, onde pretendia, à meia-noite em ponto, fazer um ritual de invocação para tirar mortos de seus túmulos. Giacomo, um jovem imigrante que era apaixonado por Constantina, havia visto Constantina e sua mãe andando pela praça da cidade e resolveu segui-las. Ele reparou que elas estavam indo em direção ao cemitério. Achou estranho, mas continuou as acompanhando, sem ser visto. Assim que o ritual iniciou, Giacomo viu os mortos se levantarem das covas. Ele ficou aterrorizado, dando um grito e desmaiando logo em seguida. Constantina ficou tão impressionada e triste com aquela cena que fugiu do cemitério o mais longe que pôde. Ela andou tanto que chegou a uma região florestal que hoje é conhecida como Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Lá na floresta, ela encontrou uma casinha abandonada e entrou nela para descansar um pouco. Tendo muito medo das consequências ao retornar, como ser presa, por exemplo, Constantina acabou por habitar naquela casa. Alguns anos depois, ela descobriu que sua mãe havia sido presa pela morte do rapaz e morreu louca na cadeia por conta do abandono da filha. Embora profundamente abalada, Constantina acreditava que aquele seria um novo momento na sua vida, em que ela poderia viver da forma que sempre quis. Inúmeras pessoas passavam pela floresta. E Constantina, sempre que podia, ajudava os necessitados, utilizando o toque curativo de suas mãos em meio às enfermidades, ou prevendo o futuro das pessoas. Constantina também descobriu no local ervas que curam. Um dia, ela curou uma senhora que apareceu com o braço quebrado por meio de chás e orações. Constantina então ficou famosa. Diversas pessoas iam até sua casa, em busca de socorro ou algum milagre. No entanto, como Constantina fazia pouco uso de sua magia, a maldição que então foi dita por sua mãe passou a fazer efeito. De dia, Constantina era jovem e bela. Já de noite, se transformava numa velha carrancuda. Por mais que tentasse, Constantina não conseguia mudar seu destino. As pessoas que passavam próximo de sua residência no período de transição, por volta das 18 horas, ficavam amedrontadas com tal cena. Constantina, para evitar que a denunciassem, usava da bruxaria para matar as testemunhas que apareciam à noite. Inicialmente, ela enterrava os corpos, mas em razão da falta de alimentos, Constantina passou a saborear a carne de suas vítimas. Ao longo do dia, a bruxa com aparência de jovem era bondosa e prestativa,
mas se fosse flagrada à noite, aniquilava os presentes. Certa vez, um garoto chamado Zé foi atrás de Constantina para socorrer sua mãe. A criança chegou em seu casebre aproximadamente às 18 horas e presenciou a transformação da moça em velha. Por sorte, Constantina não o viu. O menino, assustado, correu de volta para a vila onde morava e contou para todo mundo o que tinha acontecido. Os moradores, preocupados e apavorados ao receber a notícia, resolveram ir à floresta para matar a bruxa. Quando Constantina percebeu que uma multidão estava a caminho de sua casa, correu e se escondeu numa ladeira ali perto. Ao presenciar sua moradia sendo incendiada, Constantina passou a assombrar o local. De dia, ela se esconde na floresta e à noite, ela mata quem passa perto de lá. Dizem que a bruxa perambula até hoje na reserva florestal de Campo Largo. Várias pessoas que adentraram a floresta desapareceram misteriosamente. Pois é, pessoal. Alguns campistas, enquanto voltavam para o alojamento, disseram ter visto uma velha que se escondia no meio da mata. Outros viram uma criança que os espionava. Um outro dado curioso é que no século XVIII, um século antes, mais precisamente em janeiro de 1775, Curitiba também foi palco de caças bruxas, envolvendo várias histórias de perseguição contra bruxas e feiticeiras que iam contra as regras impostas pela sociedade e igreja daquela época. Por isso que eu digo, eu não creio na lenda da bruxa de Curitiba, mas que ela existe, existe. Quem vai querer dar um passeio pela floresta e se deparar com a bruxa de Curitiba? Então por hoje é isso. Gostaram? Espero não ter assustado muito vocês, pois temos outras lendas urbanas tão horripilantes quanto. Espero todos vocês reunidos aqui novamente na próxima noite. A outra história é bastante assustadora. Para quem assistiu pelo nosso canal, curta o vídeo e se inscreva. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber a notificação de quando sair a próxima história. Bons pesadelos. Até mais.